Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Esse vídeo ele faz parte da playlist Física Básica. Nós vamos continuar assuntos básicos para que você consiga visualizar melhor, resolver melhor os seus exercícios. Tranquilo? Nesse agora nós vamos falar sobre algarismos significativos. Então, se você tem dificuldade, você vai entender agora, de uma vez por todas, os algarismos significativos. Então, nós vamos entender o manuseio, o uso de uma régua ao medirmos um determinado objeto e o que realmente importa dentro do padrão de medida, os números, os algarismos que nós vamos chamar de significativos. Entenda isso de uma vez por todas e depois, obviamente, você vai guardar as técnicas para responder, para resolver os exercícios, ok? Então nós vamos usar uma régua e nós vamos medir um objeto. Eu vou fazer um desenho ampliado aqui para nós termos a noção do que realmente isso significa, ok? Um minuto enquanto eu faço o desenho da régua ou das réguas. Vamos lá, galera, só um minuto. E aí, vamos lá? Desenho das minhas réguas, vamos fazer a medida. Veja bem, eu peguei uma régua, só que eu estou desenhando a régua ali, eu desenhei a régua de cabeça para baixo, tá? Para nós termos uma noção. Começando com 0 e indo até a outra extremidade, tá? Então lá, vamos pegar essa régua, vamos medir um objeto e vamos supor que eu vou trabalhar a medida agora desse objeto usando essas duas réguas. Só que essas minhas réguas, elas estão com medições diferenciadas, estão calibradas, né, para me dar medidas mais ou menos precisas. É isso que eu quero que você entenda agora, tá? Nesse início. Essa é uma régua que vai do 0 até o 15 centímetros. Essa é uma régua que vai do 0 até o 15 centímetros. Aquela régua que eu acabei de te mostrar, tá? Ela está aqui graduada em centímetros, tá? No caso aqui ela vai do 0 ao 30, vamos supor que seja do 0 ao 15 ali. Legal? Eu quero que você entenda o seguinte, quando eu pegar esse objeto aqui e for fazer uma medição com essa régua aqui, coloco, começando, né, a extremidade aqui no 0, então aqui eu tenho o 0, meu referencial, e vou observar que ela vem até esse ponto aqui, ó. Essa é a medida da minha régua. Tá? Quando eu colocá-la aqui, bem, né, divididinho, bem espaçado, o quadro é todo quadriculado, então ficou fácil para fazer o desenho, eu começo novamente aqui no 0, vou fazendo a medida e vou colocar mais ou menos, né, o valor dela está bem aqui assim. Tá? Então esse é o tamanho da minha régua, vai do 0, né, desse pedaço de madeira que eu uso aqui de vez em quando, tá? Daqui até lá. Agora presta atenção. Quando eu uso essa régua aqui, eu vejo que a extremidade dela parou entre o 10 e o 11. Mas eu não tenho subdivisões aqui. Então aqui eu vou dizer que o comprimento L do pedaço de madeira que eu uso aqui, ele é 10, vírgula, aqui ele está entre o 10 e o 11, mas eu não tenho tanta certeza se ele está exatamente no 10,5, no 10,4. Então, cada olhar, cada observador pode achar que está mais para o lado esquerdo em relação exatamente ao ponto médio ou mais do lado direito. Eu, ao olhar aqui, eu acho que está no ponto 4. Eu não tenho certeza. Então, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza aqui do 10, ó. Certo? Esses meus dois números são certeiros. 10, alguma coisa. Esse número aqui, você vai concordar comigo que depende do meu olhar. Eu acho que ele está mais ou menos no ponto médio, mas um pouquinho mais para a esquerda. Então esse aqui eu vou colocar entre aspas. É um chute. Legal? Esse chute nós vamos chamar de algarismo. Mas ele vai receber um nomezinho especial. Legal? Ele é um algarismo chamado de algarismo duvidoso. Por quê? De repente, você, se fizesse a mesma medida, poderia achar assim, olha só, MV, eu acho que é 10,3.
Eu acho que está um pouquinho mais para a esquerda ainda em relação ao 4 que você chutou. Não tem problema. Esse é um algarismo duvidoso. Esse algarismo aqui e esse algarismo são certos. Então aqui eu tenho algarismos certos, porque eu sei que é maior do que o 10 e é menor do que o 11, e tenho um algarismo duvidoso. Ok? Vamos ver aí quais são os algarismos significativos na sequência. Tá? Agora, se eu usasse essa régua aqui, o que vai acontecer? Eu observo que também está entre o 10 e o 11, então meu 10 é correto, vírgula. Porém, se essa régua ela tem subdivisões entre o 10 e o 11, eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, certo? E de repente eu acho que o 4 aqui eu consigo ver que ele também é certo, porque eu tenho as subdivisões, e eu acho que está entre o 4 e o 5. Um pouquinho mais perto do 4, eu posso colocar aqui 41. Certo? Então eu tenho aqui, na verdade, que esse último algarismo aqui passa a ser o meu chute, passa a ser o meu algarismo duvidoso. Esse foi o meu chute. Esse rapaz aqui passou a ser o meu chute. Legal? Quais são então os algarismos significativos? O que eu vou usar daqui para frente, para de repente, num relatório, de repente, para descrever um experimento com mais precisão, eu realmente uso, eu realmente trabalho, realmente faz sentido? Quais são os algarismos que são significativos? Certo? Os algarismos que não são duvidosos, ok? Os algarismos que são precisos relativos ao meu instrumento de medida. Tá? E o meu primeiro algarismo duvidoso. Então, meus algarismos significativos são os meus algarismos corretos, vamos usar esse termo por enquanto. E o meu primeiro algarismo duvidoso. Por exemplo, aqui, se eu colocasse 41, eu teria um segundo algarismo duvidoso, que seria muito impreciso, que seria chute do chute. Não representaria nenhuma precisão mediante o uso desse instrumento, que não é tão bem calibrado quanto esse instrumento. Legal? Agora, veja só, a minha régua está em centímetros. Então, vamos apagar isso aqui. Então, eu tenho 10,4 centímetros, 10,41 centímetros. Se eu fosse passar isso aqui para metros, como é que eu escreveria esse número em metros? Divide isso aqui por 100. Andou com a vírgula 1, 2. Daria 0,104 metros. Se eu te apresentar esse número em metros, mas tendo usado a minha régua em centímetros, na hora que eu fiz a medição, o que eu entendo? Que esse zero aqui, ó, ele, na verdade, não tem representatividade nenhuma nesse instrumento que foi medido. Porque minha régua, por exemplo, não está graduada em metros. Imagina que minha régua estivesse em metros, aí aquele meu pedaço de madeira ficaria mais ou menos só aqui, nesse intervalinho entre 0 e 1. Ó. Então, o fato de eu transformar esse número para uma outra unidade, por exemplo, em que eu dividi, eu tenho zeros que vão aparecer à esquerda. Esses meus zeros à esquerda não são algarismos significativos. Então, quando você pega um livro e no livro tem lá uma determinada parte especificando que zeros à esquerda não são algarismos significativos, é baseado, por exemplo, nesse tipo de situação que eu acabo de te mostrar. Fiz uma medida com a régua graduada em centímetros, deu 10,4, significativo 1, significativo 0, significativo 4, que é o meu primeiro algarismo duvidoso, graduação em centímetros, mas se eu transformo isso aqui, um determinado exercício, para metros, e eu divido por 100 esse número, eu tenho 0,104. Esse meu zero à esquerda, ele não tem representatividade dentro dessa medição que eu fiz. Ok? A mesma coisa aqui. Se eu resolvo escrever isso aqui em
potência de 10, eu vou colocar 1,04, né? Colocando aqui notação científica, 1,04 vezes 10 elevado a alguma potência, dependendo da unidade que eu vou usar. E aí, quando eu trabalho com as potências de 10, os meus algarismos, todos eles que estão ali representativamente, né, 1,04, continuam sendo algarismos significativos. Tá? Então, se eu escrever aqui 1,04 vezes 10 a menos, vezes 10, né, elevado a 1 centímetro, ou 1,04 vezes 10 a menos 1 metros, eu vou fazer a medição, vou fazer a aplicação desses algarismos significativos, também utilizando a minha potência de 10. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 4. Porque essa minha régua aqui já tem mais subdivisões entre os espaçamentos 10 e 11. O chute aqui, o primeiro chute é o número 1. Ok, galera? Então essa é a aplicação sobre algarismos significativos. Bem interessante, você também pegar um livro e dar mais uma olhada para você, na sequência, fazer os exercícios. É isso aí, galera. Se você gostou dessa explicação, se ela te ajuda a entender agora o porquê que os zero à esquerda não são algarismos significativos, curta o vídeo, repasse para os seus amigos, espere o próximo vídeo na nossa playlist e a partir daí você vai desenvolver melhor essa parte básica da física. É isso aí, galera. Um grande abraço.